Bom, vou começar então. Hoje a gente vai falar sobre febre reumática. Então, febre reumática é um assunto clássico aqui no Brasil, a gente vê bastante e é bastante cobrado em prova também, na prova de título. Então é interessante a gente se aprofundar um pouquinho nesse tema. Eu vou comentar primeiro um geral sobre a febre reumática, depois eu vou partir para as questões no final. Então primeiro a gente vai tentar só ter uma noção de tudo, como que a gente vai fazer o diagnóstico, como que a gente vai tratar esse paciente, para daí entrar nas questões, a gente ver como que cai na prova, então a gente poder discutir com calma, tá bom? Então vamos lá. Então febre reumática, o que acontece? Como que é o começo do paciente com febre reumática? Tudo começa com uma infecção por uma bactéria, uma faringoamidalite pelo streptococo, que é o streptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Então essa bactéria causa uma faringoamidalite que vai levar como consequência a febre reumática. Lembrando que quando o paciente chega com dor de garganta no pronto-socorro, no consultório, 80% dos casos é de etiologia viral. Então o mais comum, disparado, é ser de origem viral. Mas 20% é bacteriana, e dessas bacterianas, muitas são pelo streptococo. E o que acontece? A bactéria desce lá para o coração e vai destruindo a válvula? Não, isso daí não tem nada a ver com a febre reumática. Então o que acontece na verdade? É uma resposta imune tardia. O corpo vai começar a agredir a válvula, a articulação, depois de algumas semanas que teve a faringoamidalite. Como assim? Então o paciente tem lá uma infecção bacteriana, uma faringoamidalite pelo streptococo, ele vai começar a matar a bactéria. Então cria anticorpo, começa a atacar, a inflamação, etc. Ele vai criar a defesa e vai matar a bactéria. Resolveu. Depois de 2, 3 semanas, o corpo vai começar a atacar estruturas do próprio organismo. Então vai começar a atacar válvula, pode atacar articulação, gânglios da base. Então ele começa a se autoagredir. E por que acontece isso? Isso acontece por uma coisa que chama mimetismo molecular. Então essa bactéria, o streptococo, tem algumas proteínas de membrana que são semelhantes a estruturas que a gente vê no endocárdio, na articulação. Então o organismo vai matar a bactéria inicialmente e lá na frente esses anticorpos que eles criaram vai começar a atacar também a válvula, a articulação. E a gente não sabe muito bem porquê, mas a gente sabe que tem uma predisposição genética para isso. Alguns pacientes desenvolvem a febre reumática, esse quadro autoimune, que pode ser agressivo, e tem gente, a maioria, pega infecção de garganta e não desenvolve nada de febre reumática. Então tem que ter uma predisposição genética. E mais um conceito importante é que quando o paciente abre um quadro de febre reumática, geralmente ele não tem nada de infecção bacteriana no momento. Geralmente isso aconteceu algumas semanas atrás, e agora você está vendo só uma resposta imune tardia, certo? Bom, saudações para quem está chegando, aí, saudações cariocas, tudo bem? Então, como que funciona? O paciente que vai apresentar esse quadro de febre reumática, ele vai ter, em geral, depois de 2, 3 semanas, um quadro de artrite ou de cardite. Isso vai de 2, 3 semanas até 1, 2 meses. Se o paciente tiver um quadro de coreia de Sydenham, que é um quadro neurológico, o paciente pode ter movimentos involuntários, quadro neuropsiquiátrico secundário à febre reumática, pode acontecer de 1 mês até 6 meses depois da faringite. Então, às vezes o paciente teve uma dor de garganta 6 meses atrás e agora está começando um quadro de coreia, então não é abrupto. E nódulo subcutâneo, ele tem um marginato, que são outros critérios aí para febre reumática, a gente vê acontecer de 2 a 5 meses mais ou menos. Mas em geral, então, esse conceito é importante saber. O paciente tem infecção de garganta e depois de algumas semanas que vai começar o quadro de febre reumática, certo? Vamos começar então a discutir um caso clínico para ficar mais claro. Então, a gente está de plantão, ou no consultório, ou no pronto-socorro, mas esses casos às vezes mais leves acabam indo no consultório mesmo. Você está lá no seu consultório de clínica geral e chega lá um paciente de 15 anos. O Cauã tem 15 anos de idade, um caso hipotético, e vem com um quadro de dor no tornozelo esquerdo há 2 dias. Essa é a queixa do paciente. Ele vem junto com a mãe e tal, e você começa a conversar com ele. Eu pergunto o que aconteceu, ele falou que faz uns 2 dias que o tornozelo esquerdo dele ficou mais inchado, e ele começou a ter dor para caminhar, para pôr o pé no chão. E ele achou estranho, porque uns 5, 6 dias atrás ele tinha tido uma dor parecida, que inchou também o joelho direito. E melhorou e começou no tornozelo esquerdo, ele achou meio estranho. A mãe te interrompe umas 3, 4 vezes aí durante a consulta, porque ela acha que é Covid. Agora tudo é Covid, né? Você guarda a informação e deixa lá de escanteio por enquanto. Então beleza, o paciente está com uma artrite agora de tornozelo, falou que melhorou no joelho.
Você pergunta se teve mais alguma coisa, ele fala que teve um quadro de febre, que ele mediu até 38,5 nos últimos dias. Beleza, então tem febre e tem uma artrite agora no momento. Pergunta se ele tem mais alguma doença, ele fala que não tomou nenhum remédio, nunca operou, é um paciente rígido, tranquilo. Só que ele fala que o único remédio que ele tomou foi umas 3 semanas atrás, que ele tomou umas dipironas lá da mãe, porque ele teve uma dor de garganta. Não procurou médico nenhum, tomou umas dipironas e acabou melhorando. Então ele teve um quadro de dor de garganta 3 semanas atrás. Beleza. Então a gente está falando aqui de um paciente que está com, a princípio, só uma artrite no tornozelo. Vamos examinar ele. Você já assistiu a aula de febre reumática, você já sabe tudo de febre reumática, você vai começar a pensar que ele pode ter febre reumática. Então você vai examinar com carinho no coração, vai escutar, fazer manobra, ver se tem sopro. Você escutou com carinho, não escutou sopro nenhum. Então não tem sopro, a escuta pulmonar normal. No exame físico você só vai encontrar um inchaço, você palpa lá, você sente o tornozelo esquerdo e direito, o esquerdo está bem mais inchado, está bem mais quente, está com um edema, está com uma artrite no tornozelo esquerdo. E você não achou mais nada positivo no exame. Beleza? Então qual que é a principal hipótese para esse caso? Bom, a gente está numa live de febre reumática, então obviamente febre reumática é a principal hipótese diagnóstica. Mas não vamos prender a febre reumática, vamos abrir o leque. Porque na prática, geralmente os pacientes não chegam com um quadro tão claro assim. Então geralmente tem que pensar em outras coisas para investigar. Vou abrir um pouquinho para vocês aí. Alguém pensaria em alguma outra hipótese diagnóstica além de febre reumática para esse paciente? É um paciente jovem, tem 15 anos de idade, ele está com uma artrite de tornozelo, é uma artrite assimétrica, migratória, não aditiva, né? Não teve a adição de articulações, melhorou em uma e começou em outra, febril, no paciente rígido. Principal hipótese diagnóstica, febre reumática. O que vocês pensariam mais? Dá 5 segundos aí para vocês responderem alguma coisa. Sem palpites? Ó, quando a gente estava na época de residência, que a gente discutia aí os casos sem diagnóstico claro, né? Uma das principais hipóteses que você podia sempre falar seria lúpus. Então, lúpus sempre é uma possibilidade. Lúpus é uma hipótese provável para esse paciente. O paciente tem sexo masculino, lúpus dá 9 para 1, né, sexo feminino, então é bem menos provável. Geralmente se apresenta com muito mais quadro, mas lúpus é sempre uma hipótese. Falar de artrite reativa. A artrite reativa é uma boa também. Artrite gonocócica, artrite séptica. Se a gente está pensando em uma artrite infecciosa, uma artrite bacteriana, a gente esperaria que aparecesse uma articulação e ficasse parado ali. Não ia ficar piorando, progredindo para outras articulações. Então fala um pouco contra a artrite piogênica, bacteriana. A artrite idiopática juvenil, seria a forma articular aí da doença de Still, é uma possibilidade também. Still geralmente é uma forma sistêmica, que tem ferritina estourada, hepatosplenomegalia, também é uma possibilidade, a gente poderia considerar investigar a artrite idiopática juvenil. Lúpus, muito pouco provável, concordo, mas sempre é uma hipótese diagnóstica, nunca está errado jogar um lúpus nas hipóteses aí. O que mais que a gente podia pensar? As monolikes, né? Uma artrite reativa a qualquer outra infecção viral. Então a gente podia pensar numa toxo aguda, Epstein-Barr, CMV, Chagas agudo, HIV agudo, qualquer monolike poderia encaixar nesse quadro. É um quadro bem típico que a gente está falando de febre reumática, mas abrindo um leque, vamos dizer que você investigou e não achou febre reumática, a gente tem que pensar em outras hipóteses. O que mais que a gente podia pensar? Doença linfoproliferativa poderia apresentar? Poderia. Nessa fase de idade a gente pode ter leucemia e em idade mais jovem acaba sendo mais comum a leucemia linfóide aguda. A LLA pode acontecer nesse quadro também. Kawasaki também pode ser mais uma causa. A artrite reumatoide também. Se o quadro é escancarado, você pode até começar investigando só a febre reumática. Mas se você quiser investigar mais a fundo, você pode partir para FAM, fator reumatoide, a gente vai discutir aqui que exames que vale a pena pedir. Trauma. Trauma poderia justificar? O cara tem 15 anos de idade, quer aparecer para as menininhas lá, está preso em casa, começa a fazer ginástica por conta própria e estoura lá o joelho, estoura o tornozelo. Trauma também pode pensar. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa. O leque é muito grande. Obviamente, aqui a gente está falando de febre reumática, o quadro está bem escancarado para febre reumática. Então, beleza. Passo seguinte. Quais seriam os exames laboratoriais que vocês pediriam para esse paciente? Pensando em febre reumática e nas hipóteses que a gente fez. Sugestões de exames de sangue para pedir para esse paciente?
Eu vou começar falando um pouquinho do asno. Então, todo mundo pediria asno para esse paciente, eu acredito. O que a gente já viu muitas vezes interpretar errado o asno o pessoal pede asno, o paciente tem uma artrite, vem positivo e fala febre reumática, acabou. Manda para o reumato que se vire. Asno não faz diagnóstico de febre reumática, isso é importantíssimo entender. Então, asno só indica que o paciente teve um contato com o streptococo nos últimos 6 meses. Então, vale a pena pedir, um dos critérios é necessário você comprovar uma infecção streptocócica num paciente de febre reumática, então pede para todo mundo. Mas asno positivo só quer dizer isso, teve contato com o streptococo nos últimos 6 meses. Não fecha o diagnóstico de nada. Então vai pedir asno para todo mundo, tá certo. Pensando em critérios diagnósticos para febre reumática, PCR e VHS vale a pena pedir. Se quiser pedir algumas coisas a mais, pode, mas pelo menos PCR e VHS. Se você quiser começar a investigar alguma coisa a mais, vale a pena pensar em fator reumatóide, FAM, pelo menos o FAM inicial. Se quiser aprofundar mais em lúpus, pode pensar em pedir complemento ou alguma outra doença autoimune, C3, C4, né, para ver se tem consumo de complemento. O básico para febre reumática seria asno, seria VHS e PCR. HLA pode pedir também se estiver disponível, nem sempre a gente tem disponível. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Paciente que apresenta febre, mas subcardíaco, pediria ecocardio? Sim. Então, a gente vai passar para os exames de imagem. Então, só fechando o exame laboratorial, o básico seria PCR, VHS e o asno. E se você quiser investigar alguma coisa a mais, pode partir para mais alguns exames, como FAM, fator reumatóide. Hemograma vale a pena pedir. Hemograma pode ver alguma coisa de leucemia, de artrite piogênica, às vezes ajuda em alguma coisa. Então, vale a pena. E de exame de imagem, o que você precisa pedir para um paciente com suspeita de febre reumática? Então já falaram aí, eletrocardiograma vai pedir para todo mundo? Vai. Um dos critérios de Jones para febre reumática, um critério menor, é um prolongamento do intervalo PR. Então isso a gente pode ver no paciente assintomático, vai pegar pelo eletrocardiograma. Então eletrocardiograma para todo mundo. Ecocardiograma, paciente em questão, por exemplo, o paciente tem 15 anos de idade, tem uma artrite só, teve um quadro de febre, 38,5, mas não tem sopro nenhum. Você olhou com carinho, não achou nada de sopro. Vale a pena pedir eco para esse paciente também? Vale. Eco tem que pedir para todos os pacientes com suspeita de febre reumática. Por quê? Os critérios de Jones foram criados lá em 1992 e em 2015 teve uma atualização do American Heart. E um dos pontos mais importantes, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, é exatamente considerar a cardite subclínica como um critério maior de Jones. Então, se esse paciente, por exemplo, tiver uma alteração patológica valvar, ele ganha um critério maior de Jones, mesmo sem você ter escutado nada no exame clínico. Então, todo mundo com suspeito de febre reumática deve ganhar um ecocardiograma também, mesmo que não tenha sopro, certo? Isso muda totalmente. Se você fez um diagnóstico de cardite nesse paciente, pode mudar o tratamento, o acompanhamento e o tempo de profilaxia secundária. Então, faz toda a diferença a gente pedir um eco sim para esse paciente. Então vamos lá, o que aconteceu com o nosso paciente? A gente pediu tudo isso aí que a gente comentou. Nosso paciente, o Cauã, 15 anos, com artrite em tornozelo esquerdo, veio com um asno positivo, veio também com um PCR e VHS elevado, veio FAM, fator reumatóide negativo, e a gente pediu os exames de imagem. Veio com ecocardiograma normal e o ecocardiograma veio alterado. Ecocardiograma veio com uma alteração patológica mitral. O que é isso? Você não escutou nada do exame físico, mas pode ter uma alteração discreta valvar que tem características patológicas. Então, quando tem um sopro regurgitante maior que 2 centímetros, tem um jato pansistólico, velocidade de pico acima de 3 metros por segundo, temos critérios ecocardiográficos que nos mostram que essa alteração valvar, mesmo que seja discreta, é patológica. Pode vir especialmente valvar. Tem sinais que o paciente está com uma valvulite mitral, mas que está tendo pouca repercussão. Então o ecocardiografista vai conseguir ver sinais de doença patológica e consegue bater o martelo de uma cardite subclínica. Então aí muda totalmente. Tem uma pergunta aí sobre ressonância. A ressonância você não vai pedir de rotina com um paciente com cardite reumática. Então paciente que chega com um quadro mais dramático, com dilatação de câmeras, você não tem certeza do que está acontecendo, você não sabe às vezes se a regurgitação mitral é secundária, uma dilatação ventricular, pode ser uma miocardite, você pode pedir ressonância, mas em geral não é necessário pedir de cara ressonância pensando em investigar melhor a cardite reumática. Então, eletro e eco, esse nosso paciente
ecocardiograma mostrou uma alteração discreta, mas patológica de válvula mitral. Então ele tem cardite subclínica, muda tudo na conduta. Então a gente pode falar que esse paciente tem febre reumática? Como que a gente vai bater o martelo de febre reumática para o nosso paciente? A gente vai usar o critério de Jones. Então o critério de Jones ele já existe há bastante tempo, em 1992, mudou pouca coisa de lá para cá. Eu vou explicar o que mudou. Mas é basicamente isso. A gente precisa de 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 menores para fechar o diagnóstico de febre reumática. Quais seriam os critérios maiores? Então, o critério maior seria presença de cardite, pode ser subclínica, presença de artrite, presença de coreia de Sydenham, ele tem marginato e nódulo subcutâneo. São os 5 critérios maiores para a gente falar de febre reumática pelos critérios de Jones. E os 4 critérios menores seriam presença de febre maior que 38 graus, presença do alargamento do intervalo PR num paciente que não tem cardite, um paciente com uma monoartralgia. Então isso aí é diferente dependendo da população de risco, mas uma população de alto risco, como aqui no Brasil, uma monoartralgia, um quadro muito atípico articular, poderia ser considerado um critério menor. E o último seria a elevação de PCR e VHS. VHS acima de 30, um PCR acima de 3. Então, alteração de eletro, febre, alteração de provas de atividade inflamatória e uma artralgia que não fecha critério para maior. Seriam esses 4 critérios menores. Então você precisa ter 2 maiores, ou um maior e 2 menores, mais uma comprovação de infecção pelo streptococo. Só tem o ASO que a gente pode pedir para comprovar a infecção pelo streptococo? Não. A gente pode também fazer uma cultura de orofaringe, mas vai ter que ser no quadro agudo. Então achar o streptococo numa cultura de orofaringe, ou a gente pode fazer uma pesquisa de antígenos do streptococo também no quadro agudo. Então na prática, como a gente acaba pegando os pacientes lá na frente só, o mais comum é a gente ver só o ASO positivo, é o que a gente mais utiliza. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Se é suspeita de cardite, o peço marcador muscular pode pedir. Então, pode pedir CKMB, troponina, vai indicar uma inflamação muscular, não quer dizer infarto, né, mas pode significar um quadro de inflamação muscular. Então, vale a pena. Tem que só tomar cuidado na hora de interpretar, que daí a gente tem que, se realmente tiver suspeita de cardite, pode justificar a elevação de marcador, mas o exame que dá para pedir também. O que alterou, então, na diretriz norte-americana do American Heart de 2015, em relação ao que tinha antes? Então, eles pegaram esse mesmo critério de Jones de 1992 e fizeram pequenas mudanças. Teve 3 mudanças principais que eles fizeram. Primeiro, eles começaram a considerar a cardite subclínica como um critério maior. Isso muda, no nosso caso, por exemplo, mudou totalmente. Você fecharia o diagnóstico de febre reumática. Nosso paciente tinha cardite, tinha artrite, tinha febre e tinha elevação de PCR e VHS. Então ele tinha 2 maiores e 2 menores. Então o nosso paciente fecharia critério para febre reumática. E tinha um ASO positivo, então tudo para fechar. Então agora, depois das atualizações do American Heart de 2015, a gente considera a cardite subclínica, alteração só no ecocardiograma, como um critério maior. O que mais que eles fizeram diferente? Eles separaram em 2 grandes grupos o critério de Jones para pacientes de uma população de baixo risco, então um país desenvolvido, que tem pouca chance de ter febre reumática, que daí são mais rigorosos, precisa ter um quadro mais típico articular, e um país que tem muita febre reumática, que daí só uma artralgia, uma poliartralgia, já que não é tão típica, já poderia fechar como critério maior. Então, na verdade, ele só deixou mais rigoroso para populações que têm menor risco de ter febre reumática. No caso do Brasil, a gente acaba considerando como uma população de alto risco, então a única mudança é que considera critério menor só uma monoartralgia, um quadro bem atípico. Uma poliartralgia já pode considerar um critério maior para os pacientes com febre reumática. E a terceira alteração foi em relação à recidiva de febre reumática, que até então a gente só usava o critério de Jones para um caso agudo. O paciente que teve febre reumática, você usa os critérios de Jones e acabou. Depois vai ter de novo, a gente não sabia se podia usar ou não de novo os critérios de Jones. Então agora foi validado, a gente pode utilizar de novo os critérios de Jones para fazer um diagnóstico de uma recidiva de febre reumática, mas daí, além de um critério maior, 2 menores, ou 2 maiores, que é o que a gente usa normalmente, eles consideram 3 critérios menores também como diagnóstico de febre reumática. No caso de recidiva, de um paciente que já teve febre reumática e está apresentando um quadro agudo de novo, só 3 critérios menores já poderia fechar o diagnóstico.
Essa foi a terceira mudança, então, dessa diretriz do American Heart. Beleza? Então tá bom. Nosso paciente, a gente fechou o diagnóstico de artrite e de cardite, uma cardite subclínica. Como que a gente vai tratar esse paciente? O que a gente vai utilizar de medicação? Será que a gente vai tratar a artrite, vai tratar a cardite, trata os dois? Como que é o tratamento de cada uma delas? Bom, a artrite a gente vai tratar, tranquilo, a gente vai tratar a artrite dele, e a artrite a gente trata com anti-inflamatório não hormonal. O clássico aqui é o salicilato, é a AS. A AS é a medicação de escolha há mais de 50 anos aí no tratamento da artrite por febre reumática. Então a gente pode utilizar a AS, a gente utiliza uma dose alta, utiliza 80 a 100 mg por quilo por dia, dividido em 4 vezes. Vai utilizar essa dose alta em torno de 2 semanas e vai reduzindo a dose até interromper em 4 semanas. Então geralmente é 1 mês anti-inflamatório em dose alta. Isso é indicação classe 1. E a diretriz que eu estou levando em base aqui é a diretriz brasileira de febre reumática, que é uma das mais completas, que é de 2009, atualizando só com os critérios do American Heart de 2015. A indicação classe 1, AS. Não quer usar AS de jeito nenhum? Pode usar naproxeno. Naproxeno pode utilizar 10 a 20 mg por quilo por dia, dividido em 2 vezes, do mesmo jeito. Usar 2 semanas em dose alta e depois interrompe até dar umas 4 semanas de anti-inflamatório. Beleza? Esse é quando você está tratando para focar a artrite. E a cardite desse paciente? Será que a gente precisa tratar? Ele tem uma cardite subclínica. Como que a gente trata a cardite, geralmente? Quando a gente vai pensar em tratar a cardite, a gente usa chumbo grosso, a gente usa corticoide, não é só anti-inflamatório não hormonal. Então, para tratar a cardite, é prednisona em dose alta. Só que a gente vai indicar tratar um paciente com cardite só quando ele tiver uma cardite moderada a grave. Então, paciente com uma cardite leve, uma cardite subclínica, como no caso dele, a gente não vai indicar tratamento específico para cardite. A gente só vai acompanhar. O que seria uma cardite moderada a grave? É quando o paciente já começa a ter dilatação de câmaras esquerdas e quando ele começa a ter uma regurgitação valvar moderada a grave. Então ele tem isso, configura uma cardite moderada, pelo menos, a grave, valeria a pena tratar. E o tratamento aí seria, então, prednisona, geralmente, é utilizar uma dose aí até 1 a 2 mg por quilo por dia, até 80 mg por dia no máximo. Utiliza essa dose mais alta por várias semanas e vai reduzindo devagarzinho. O período total de uso de corticoide, no caso de cardite, é 12 semanas. Tem que usar corticoide por 3 meses. 3 meses para interromper. Então você começa lá em cima a dose e vai diminuindo. Metade por semana vai diminuindo até terminar 12 semanas de tratamento. Isso já foi questão de prova do TEC. Perguntar exatamente o que é? Cardite leve, moderada, grave? Sim. Quanto tempo de corticoide? 12 semanas. Essa é a resposta. Então esse paciente, eu não utilizaria corticoide porque ele tem uma cardite subclínica. Esse paciente aqui seria de tratamento ambulatorial. Seria para dar só anti-inflamatório, liberar e acompanhar ele de perto. O paciente que está mais grave, que está desenvolvendo uma cardite moderada, grave, que tem disfunção ventricular mais severa, que vai internar, você pode até considerar usar essa dose equivalente aí de prednisona 80 mg por dia, só que transformar em metilprednisolona EV 3 vezes por dia e usar uma fase endovenosa no começo do tratamento. Então depende da gravidade do paciente. Esse que a gente está vendo seria um caso de artrite. Uma cardite subclínica daria para tratar ambulatorial e eu não trataria a cardite dele, trataria só com anti-inflamatório. Deixa eu ver o que tem de comentário. Os pacientes seriam tratamento ambulatorial, sim. Já li alguns materiais que só se deve utilizar anti-inflamatório na artrite depois de uma semana. Exatamente o próximo comentário que eu vou fazer. Então assim, se você fechou o diagnóstico de febre reumática, você pode começar com anti-inflamatório. Se você já teve um quadro de artrite migratória, já ficou claro, você já pode pensar em começar anti-inflamatório. Só que muitas vezes o paciente chega para você com um quadro inicial, está 2, 3 dias com uma monoartrite. Você não sabe se aquilo vai migrar, se é uma artrite bacteriana, você não sabe ainda a característica da artrite. Então o recomendado, como é um quadro muito inicial, seria você tratar ele só com paracetamol e codeína, só com analgesia. Não dar anti-inflamatório para não mascarar a doença. Porque muda tudo se esse paciente começar a ter um comportamento de artrite migratória. Então, se melhorar a artrite sem você usar anti-inflamatório e migrar para outra articulação, reforça muito a hipótese de ser uma artrite por febre reumática. Então, isso é verdade, era o que a gente utilizava. Eu fiquei uns 6 anos como discutidor da Liga de Febre Reumática lá no HC em São Paulo, uns anos atrás, desde 2004. E lá a recomendação era essa: quando é um quadro agudo de artrite, você não fechou o diagnóstico,
pode ser muita coisa ainda, como a gente discutiu, a chave diagnóstica é muito grande para um paciente com artrite. O ideal é você não utilizar anti-inflamatório de cara. É dar paracetamol, codeína, tenta tirar a dor e espera ver como evolui em alguns dias. Você não vai ver daqui a um mês. Às vezes, em uma semana, você já consegue matar o diagnóstico do paciente. Então, essa é uma boa, sim. Quando eu penso em anticoagulante, a princípio, para o paciente com febre reumática só com artrite ou uma cardite leve, você não vai pensar em anticoagulante. Deve ter alguma outra indicação. Identificou um trombo, aconteceu alguma outra coisa para você pensar em utilizar anticoagulante. Como se daria o diagnóstico de cardite? O diagnóstico de cardite, então, você vai dar pelo ecocardiograma. Você pode pedir marcador bioquímico, CKB, tropo, mas o eco, os critérios para identificar uma cardite subclínica, leve, moderada, grave, é ecocardiográfico. É quantificar gravidade de lesão valvar, disfunção e dilatação de câmaras esquerdas. Beleza? Então tá bom. Esse paciente aqui, a gente já viu que teve uma artrite migratória, ele já voltou rápido, depois de 2 dias já com esses exames, a gente já fechou a febre reumática, deu anti-inflamatório e curou. Sucesso. Deixa eu só ver mais um comentário aqui. Paciente de 60 anos, fala que tem Chagas de área endêmica, sem nenhum exame de eletroexorologia sugestivo de Chagas, com lesão valvar mitral, insuficiência grave, aórtica leve. Então, lesão, Chagas, geralmente Chagas você não vai ver uma lesão só de valvar, você vai ver muito mais lesão miocárdica do que valvar no paciente com Chagas. Então, se você tem a parte muscular preservada e tem uma lesão mais crítica valvar, eu pensaria mais em febre reumática. A gente tem que lembrar que no Brasil 70% das valvopatias são causadas por febre reumática. Se você fala de estenose mitral, é mais de 90%. Mas no Brasil ainda a principal causa de valvopatia no adulto ainda é febre reumática. Então eu pensaria mais em febre reumática para esse paciente sim. Então tem lesão valvar, ou então uma sequela de endocardite, teria que investigar com mais cuidado. Mas eu não falei que é só Chagas e acabou. Bom, voltando para o nosso caso. Então a gente fechou febre reumática, usou anti-inflamatório, melhorou a dor articular, não teve nenhum problema mais, se repetiu o eco aí daqui a uns 3 meses, ficou sem nenhuma lesão cardíaca, tranquilo. Agora você vai dar seguimento para esse paciente. O que você precisa fazer daqui para frente? Então já passou o surto agudo, agora você vai acompanhar esse paciente. O que ele precisa usar de medicação contínua? 5 segundos para a resposta. Então, qualquer paciente que teve febre reumática precisa fazer uma profilaxia secundária. Obviamente, desde o diagnóstico, você não vai esperar meses para começar a profilaxia secundária. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é utilizar um antibiótico contínuo para evitar que esse paciente se colonize ou que tenha uma nova infecção pelo streptococo e desencadeie um novo surto de febre reumática. Principalmente para quem teve uma lesão valvar, a gente sabe que a chance do segundo surto ser pior, ter maior destruição valvar, é maior do que no primeiro. Então, a tendência é que o segundo surto seja pior. Então, a gente tem que manter uma profilaxia secundária. O esquema padrão é a boa e velha bezetacil. Então, penicilina G bezetacil. Então, a gente vai prescrever para todo mundo que teve febre reumática. Então, prescreve lá 1.200.000 unidades intramuscular profundo de 21 em 21 dias. Então, essa é a rotina para todo mundo. Tem alguns centros, a gente acaba utilizando isso quando era paciente com uma cardite muito grave, às vezes nos primeiros anos podia até considerar utilizar de 15 em 15 dias. Mas em geral é 21 dias e acabou. Então, penicilina, gembezatina, 1.200.000 unidades intramuscular profundo de 21 em 21 dias. Quando tem menos de 20 kg seria 600.000 unidades. Então isso para todo mundo. O paciente não quer tomar bezetacil de jeito nenhum. Tem gente que está assistindo essa live que já conhece isso daí. Eu não vou comentar mais. É uma desgraça tomar bezetacil, dói. O que a gente pode fazer de alternativa para bezetacil? Existem algumas alternativas por via oral. Então tem a PENV oral, a penicilina por via oral, que a gente pode utilizar na dose de 250.000 unidades, 2 vezes por dia, contínuo. O problema é que é pouco tolerado. Nessa linha de febre reumática que a gente trabalhou um tempo atrás, a gente tinha mais de 400 pacientes com febre reumática, era muita gente. Teve 2 vezes que eu tentei trocar a penicilina gembezatina por PENV oral e o paciente pediu para voltar porque não tolerava. Era muito efeito colateral, era ruim tomar todo dia. Ele acaba querendo voltar para a penicilina gembezatina. E obviamente aí você tem que gastar um tempo para explicar para o paciente que é fundamental o risco que ele tem de ter uma nova infecção, um novo surto de febre reumática,
e evoluir de forma grave. O que mais que a gente pode utilizar? Pode utilizar sulfadiazina, 1 grama uma vez por dia. Se o paciente tiver menos de 30 kg, você pode utilizar 500 mg uma vez por dia. E eritromicina, ainda está validado também a eritromicina, 250 mg via oral 2 vezes por dia, como opções para quem é alérgico à penicilina. Mas, em geral, a grande maioria dos pacientes vai ser penicilina G-benzatina mesmo. E uma pergunta que o pessoal faz bastante: será que eu posso usar um pouquinho de lidocaína para aliviar um pouco a dor, para ver se o paciente não tolera melhor? Tinha muita gente que achava que não podia e ia interferir na ação da penicilina, mas não interfere em nada. Então, se o paciente quiser utilizar esse meio, então fazer uma pequena injeção subcutânea de lidocaína sem vasoconstritor, para daí fazer a bezetacil, pode sim, não interfere na ação da penicilina e também já foi questão de prova. Então, pode usar a lidocaína sim para aliviar a dor, se quiser. Deixa eu dar uma olhadinha em comentários aqui. Uma partida seria... Sim, como a gente comentou, o Chagas seria uma valvopatia mais por dilatação de câmara, seria um pouco diferente na morfologia. Deixa eu ver, a profilaxia com penicilina G-benzatina sempre de 21 dias, se tiver alguma dúvida. Como que fecha o diagnóstico de febre reumática? Então, foi o que eu falei, você precisaria dos critérios de Jones para fechar o critério de febre reumática. Então você precisaria ter 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores, mais uma infecção comprovada. Então não é só o eco isolado. Então o eco isolado mostraria uma cardite subclínica. Daí tem que ver se ele tem mais um maior, ou pelo menos mais 2 menores para fechar o diagnóstico. Então para fechar o diagnóstico, você precisaria utilizar o critério de Jones. Esses medicamentos não teriam a mesma eficácia da penicilina G-benzatina, porque em geral o paciente esquece de tomar, é de uso diário, então a penicilina G-benzatina vai ser superior. O ideal é sempre partir para a penicilina G-benzatina. Certo? E um último comentário agora, antes de a gente partir para as questões. Por quanto tempo que a gente vai deixar a penicilina G-benzatina? Então depende do que o paciente apresentou. Então se o paciente não teve cardite, ele utilizaria até 21 anos ou por 5 anos a partir do último surto. Certo? Então 21 anos ou 5 anos do último surto que for maior. Nosso paciente, ele teve uma cardite subclínica e não teve sequela. Então, o paciente com cardite sem sequela seria até 25 anos ou 10 anos do último surto. Para ele seria a mesma coisa, tem 15 anos, então vai ter que usar penicilina G-benzatina até 25 anos. E quando a gente está falando de um paciente que teve cardite e ficou com sequela, e sequela aqui a gente fala uma lesão valvar moderada a grave, daí a gente precisaria deixar o paciente com a penicilina G-benzatina até 40 anos de idade, ou pelo resto da vida, dependendo da profissão dele. Se é uma professora de creche, por exemplo, que vai estar em contato com um monte de criança que pega amidalite toda hora, é melhor tomar o resto da vida. Mas é no mínimo até 40 anos de idade. É 40 anos, é chato, mas precisa. Se o paciente já está com uma lesão moderada, grave, a chance de ele ter um novo surto e piorar muito é muito grande. Então, recordando, se o paciente não teve cardite, é 21 anos ou 5 anos do último surto. Se ele teve cardite sem sequelas, é até 25 anos ou 10 anos do último surto. E se teve cardite com sequela, moderada a grave, é pelo menos até 40 anos de idade. Isso é o que está na diretriz brasileira de febre reumática de 2009. Tem umas diretrizes norte-americanas que falam um pouco diferente, mas isso que é o esquema que cai em prova, que eles cobram na prova do TEC. Beleza? Deixa eu ver aqui, qual que seria a relação de cardiopatia reumática com infarto coronários normais? Que aumentou a chance de infarto móvel. Eu não conheço essa informação, nunca vi nada em relação a cardite reumática e infarto com coronários normais. Se alguém quiser comentar aí. Eu vou partir para as questões então, eu vou compartilhar a tela aqui, acho que vai ficar mais fácil de visualizar. A gente vai discutir 4 questões então, e a gente pode seguir discutindo, tirando as dúvidas. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vamos começar aqui. Por enquanto eu não estou vendo os comentários, terminando aqui eu volto. Então vamos fazer 5 questões. Então a primeira questão é uma questão do TEC de 2015. É uma paciente feminino, paciente de sexo feminino, 24 anos, com história de doença reumática e acometimento mitral. Então ela já teve febre reumática no passado.
Há 10 dias teve contato com um primo com faringite, começou a apresentar febre, uma dispneia com uma classe funcional 3/4 e mal-estar. Então, ela já teve cardite no passado, provavelmente ela está com um novo quadro de cardite. Ela foi avaliada pela equipe de cardiologia, que solicitou um eletrocardiograma, provas de atividade inflamatória e a pesquisa de estreptococo. Para fechar o diagnóstico da recorrência de febre reumática nesse caso, são necessários no mínimo. Então, é uma paciente de 24 anos que já teve febre reumática e pela história clínica, ela está com uma cardite aguda. Então, ela já tem um critério maior. O que a gente precisa para fechar o diagnóstico de febre reumática? Se ela já tem o maior, a gente precisa de 2 critérios menores, mais uma infecção estreptocócica comprovada. Certo? Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. Então, só relembrando, então, os critérios maiores seriam cardite, artrite, coreia de Sirhan, nódulo subcutâneo e eritema marginato. E os menores seriam monoartralgia, febre acima de 38 graus, o VHS acima de 30, o PCR acima de 3 e um prolongamento do intervalo PR. Beleza? A alternativa correta aqui, então, é a A. Então, ela já tem um critério maior, se tiver mais 2 menores e uma infecção estreptocócica comprovada, fecha o diagnóstico de febre reumática. Beleza? Deixa eu parar aqui só o compartilhamento um pouquinho, só para a gente ver se está tudo ok. Estão conseguindo ouvir as questões? Dá um joinha aí só para saber se deu para ver direitinho. Poderia achar as mais frequentes no eco. Então, no ecocardiograma de paciente com uma cardite subclínica, seria um quadro de cardite mais leve, a gente pode ver uma regurgitação mitral com até 2 centímetros de tamanho de jato regurgitante. O jato geralmente é pansistólico e pode ter uma velocidade de pico acima de 3 metros por segundo. Seriam os critérios para falar que o paciente tem uma cardite subclínica. Daí, a partir daí, começa a ter mais espessamento valvar, dilatação de câmeras. A partir daí, a gente vai ver mais lesão valvar. Beleza, vamos para a segunda questão, então. Então, a segunda questão, eu vou falar 2 questões agora de cardite reumática. Então, uma questão de TEC 2017. Com relação à cardite reumática, é correto afirmar que A valvulite é rara? Não, a valvulite é bem comum. Quando a gente tem uma cardite reumática, a válvula geralmente é o mais acometido do paciente com febre reumática. B, a estenose aórtica é a lesão mais frequente em adultos? Não, é a insuficiência mitral a mais frequente. Em crianças, a manifestação mais comum é a estenose mitral? Não. A mais típica é a estenose mitral. Quando você vê a estenose mitral, deve ser febre reumática. Mas o mais comum, inclusive em crianças, é insuficiência mitral ainda. D. Miocardite e pericardite podem ocorrer na ausência de valvulite? Não, geralmente vem junto. Você não vai deixar de ter valvulite, geralmente a lesão valvar é mais crítica do que as demais. E E. A gravidade da disfunção ventricular esquerda correlaciona-se com a extensão da valvulite e não com a lesão miocárdica. Essa alternativa é a correta. Então, isso é importante. Quando o paciente tem uma cardite reumática, em geral, ele vai ter lesão valvar e vai ter lesão miocárdica, mas a lesão valvar geralmente é o que dita a gravidade do caso, mais do que uma lesão, por exemplo, uma miocardite que vai destruir o miocárdio. Tem algumas justificativas para isso. Geralmente o paciente tem algumas células, alguns linfócitos que produzem mais IL-4, algumas citocinas anti-inflamatórias que seguram um pouco a inflamação no miocárdio e que não consegue segurar direito na válvula. Então, em geral, a lesão valvar do paciente com febre reumática é mais crítica do que a lesão muscular. Então, quando o paciente chega com uma disfunção ventricular grave, geralmente é decorrente do problema valvar. Isso também já foi cobrado 2 vezes em prova. Eu vou discutir mais uma questão de cardite, daí eu vejo os comentários. Essa outra questão de cardite é de 2014. A cardite reumática é a manifestação mais grave da febre reumática, que pode deixar sequelas importantes no paciente. Sobre esse acometimento e seu tratamento, qual a alternativa correta? Então, mais uma questão sobre cardite agora de 2014. O acometimento pericárdico é muito comum e quando ocorre, vem isoladamente. Não é tão comum a gente ver, pode ocorrer sim, mas nunca vem sozinho, geralmente vem com lesão valvar junto. No manejo da cardite moderada grave, deve constar corticóide, foi o que a gente comentou. Indicação de corticóide em paciente com cardite reumática é se tiver uma cardite moderada a grave. Ou seja, o paciente que já está tendo dilatação ventricular e já está tendo um sopro pelo menos moderado. C. Na cardite leve, o paciente faz bradicardia importante e alargamento do intervalo PR.
pode alargar o intervalo PR, mas não é comum a gente ver bradicardia importante. Então essa está errada. A ausência de sopro afasta o comprometimento cardíaco? Não. É exatamente o que a gente viu no nosso paciente. A gente não conseguiu ouvir sopro nenhum quando foi para o eco tinha achados patológicos. Então a ausência de sopro não afasta a cardite. Pode ter cardite subclínica. E as lesões estenóticas são frequentes na fase inicial desse acometimento. Está errado. Geralmente a gente vê mais lesão regurgitativa. Então a alternativa correta aqui também, deixa eu descer, é a B. Então na cardite moderada grave deve constar corticoide. Então deixa eu ver se tem alguma dúvida. Depois a gente vai para a última questão. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. O critério maior na questão era cardite, lesão mitral que a paciente tinha, não infecção. Entendi. No nosso paciente, na verdade, o paciente teria uma cardite. É diferente de um paciente, muitas vezes a gente faz o ecocardiograma de um paciente que não tem doença nenhuma e encontra uma lesão valvar discreta que é variável normal, não necessariamente é patológico. Mas se encontrar essas características patológicas, sugere mais que seja uma cardite subclínica. Alternativa anti-inflamatório não hormonal em paciente renal crônico. Daí é difícil. E, geralmente você vai ter que discutir com o nefrologista qual seria a melhor opção. Você pode utilizar analgésico, mas não vai ter a mesma resposta para diminuir a inflamação. Imunoglobulina, não, em geral, você não utiliza. Em casos refratários, em último caso, você pode considerar. Mas o tratamento de cardite vai ser corticoide. Ah, beleza. Não, tranquilo. Deixa eu partir então para a última questão, que essa é uma questão de profilaxia, só para a gente ver como que cai na prova. Só um segundinho aqui. Então a última questão que a gente vai discutir hoje é uma questão que é na prova do ano passado. Então, TEC 2019, um homem de 16 anos, portador de febre reumática, apresentou um quadro inicial de cardite com insuficiência mitral leve, que regrediu posteriormente. Então fez um eco subsequente e não demonstrou sequelas. Bem parecido com o paciente que a gente discutiu, né? Qual seria a melhor alternativa com relação à profilaxia secundária? Então, quanto que a gente vai usar, como que a gente vai utilizar a penicilina G-benzatina? Então a gente já tinha discutido, né, para esse paciente a gente vai utilizar a penicilina G-benzatina 1.200.000 unidades de 20 ou 21 dias. Como ele teve cardite sem sequelas, seria até 25 anos ou 10 anos do último surto, que seria o caso dele. Vai utilizar até 26 anos de idade. Vamos ver qual a alternativa correta. A. A profilaxia para febre reumática com cardite prévia, insuficiência mitral leve residual ou resolução da lesão valvar deve permanecer até 25 anos de idade ou até 10 anos do último surto, valendo que cobrir um maior período. Exatamente o que a gente falou. A alternativa A é a correta. Vamos ver as demais. Para portadores de valvopatia reumática, não é recomendado o uso de lidocaína sem vasoconstritor como medida para diminuir a dor durante a aplicação, pois interfere na ação da penicilina. Está errado, como a gente comentou, não interfere na ação. Se quiser, pode indicar usar um pouquinho de lidocaína sem vasoconstritor para aliviar a dor do paciente. C. A profilaxia, duração de profilaxia para o paciente com cardite prévia deve ser até 21 anos ou 5 anos do último surto, valendo que cobrir o maior período. Isso seria para pacientes sem cardite. Daí seria 21 ou 5 anos. Então essa está errada. Em caso de lesão valvar residual moderada a grave, a profilaxia deve ser até os 21 anos ou por vida toda? Não, até 40 anos ou pela vida toda. E aí, profilaxia com penicilina G-benzatina deve ser aplicada a cada 15 dias até os 18 anos de idade e depois a cada 30 dias. Não, a gente pode fazer para a maior parte dos casos desde o começo de 21 em 21 dias, independente da idade do paciente. Então só para guardar bem, que está na nossa diretriz, sem cardite até 21 anos ou 5 anos do último surto, com cardite sem sequelas é até 25 anos ou 10 anos do último surto, e com cardite com sequela, lesão valvar moderada grave, seria até 40 anos ou para o resto da vida. Beleza? Então a alternativa A aqui seria a correta. Deixa eu voltar aqui. Essa seria a última questão. Alguma dúvida aí? Essas coisas são que cobrem basicamente tudo que cai na prova. Eles adoram perguntar questões de cardite e questão de profilaxia secundária.
Então é isso mesmo, se a lesão residual grave, leve, não é considerado sequela. Então se o paciente não tem sequela ou uma lesão residual leve, é 25 anos ou 10 anos de último surto. Exatamente isso. Isso a gente tem que ficar batendo, porque isso aí não pode errar na prova. Esquema bem... Vou botar o esqueminha lá no Telegram, assim. Fazer uma imagem bonitinha, eu jogo lá, porque isso tem que ficar... Se quiser um dia antes da prova dar uma olhadinha, a chance de cair isso aí é muito alta e não dá pra errar.